Olá, meu povo! Aqui é o professor Anderson do canal 6 Seguidores. Uma pena que eu não estou conseguindo ouvir minha voz, mas eu acho que vocês em casa estão escutando a minha voz. Eu não estou me escutando, mas eu estou confiante que a live está em andamento, o negócio está bonito. Não, estou me ouvindo não. Mas será que. Eu vou em frente então. Vocês estão me ouvindo? No fone? Estou ouvindo aqui, agora veio aqui. Ah, chegou? Ah, tá. Agora Então. chegou. Então, se chegou, é porque está bem chegado. Tá bem Eu- chegado aí também? Ainda não, ainda não. Ainda não chegou aqui não. Não, mas o bom é que na transmissão tá saindo, né? Normal? Ah, então beleza. Se tá normal, então vamos que vamos. Minha gente, estou aqui com duas personalidades que estrearam uma peça muito bacana lá em Macaé, lá no SESI de Macaé. A peça Macaé Conta Carucango. E aí eu estou com o diretor e com um dos atores do evento. Então agora eu vou, sem mais delongas, apresentar essas duas figuraças. Eles vão se apresentar, vai dizer o nome deles, vai dizer de onde que eles vieram, vai dizer tudo, para vocês conhecerem essas pessoas muito bacanas. Olá vocês, o Olá. que vocês Olá. estão fazendo aqui nos 6 Seguidores? Ah, a gente veio aqui ver você. Nós viemos aqui ver você, A gente trocar veio um aqui papo. Isso. Eu quero saber qual é o nome de cada um e qual era a função na peça Macaé Canta Carucango. Então, Conta Carucango. meu nome é João Pedro, sou João Áviles, né? Eu sou o ator da peça Macaé Conta Carucango. Fiz parte aí atuando aí, dando vida ao personagem. E você? Ademir Martins, eu sou diretor e autor do texto do espetáculo. Tive o prazer de trabalhar com essa pessoa linda aqui. Show. Que eu quero saber o seguinte: como é que foi a ideia de ter a peça? Quem foi que deu essa ideia? E como que foi montada a equipe? Que eu quero saber todos os detalhes. Vai que eu resolvo montar uma peça teatral. Então, seja bem-vindo. Ela tem algumas etapas. Quando foi inaugurado o busto de Carucango ao lado da Câmara, da antiga Câmara Municipal, eu perguntei ao Rubem, que ele estava envolvido nisso, né? Ele e Rubem Graziele, Pereira. o Rubem Pereira e a Graziele, como eles estavam envolvidos naquele projeto. Eu fui lá na inauguração do busto do Carucango. Eu não estava, eu vi pela internet. Aí eu perguntei ao Rubens, deu vontade de escrever um texto sobre isso, pode? O que você acha? Ele falou, deve. Então, aí deu um formigamento muito grande de conhecer esse cara, né? Esse Carucango. E saí escrevendo. Ele foi me fornecendo material e eu fui escrevendo. Então, fucei muitos materiais de João Oscar, do próprio Antão, de Vasconcelos, o Elvio, né, Cordeiro. Fui consultando todos os materiais que apareciam, fui estudando muito e para conhecer a história do personagem real e até o lendário Carucango. Legal. E deixei esse texto pronto um tempo depois. Mas aí ele tem uma outra pegada, quando eles, Rubem e Graziele, resolveram produzir o espetáculo. Vamos botar isso no palco. Falei, vamos, como é que é? Aí começou aquele Carucango original, ele começou a se desfigurar, ele começou a se desconstruir, porque eu estava, apesar dele ter uma visão permissiva vindo da Semana de Arte Moderna, ainda faltava um grande barato, que é ele pegar esse viés do LGBT. Então, o Carucango original, ele era baseado no personagem real, com licenças dele se transformar em muitas coisas. Mas quando apareceu o viés dessa pessoa bendita que apareceu no nosso caminho, eu falei, nossa, o quilombo continua.
E eu sinto que o grande trunfo desse trabalho é serem vários carucangos. Ele foi virando um caleidoscópio, ele foi passeando por muita coisa. E ele ora é o carucango, ora ele é a carucango. E esta pessoa vai se transfigurando em cena, me parece que você viu, né? Essa pessoa vai se transfigurando em cena de um modo muito gostoso de brincar. Porque a proposta era essa, né? Cada cena é uma figura. E vai virando, e vai virando, vai virando. O carucango original, ele é muito pobre perto desta coisa que a gente fez agora. Esta pegada que, ao mesmo tempo que fascina, assusta. Com certeza. Quem é esse cara, ou quem é esta mulher, quem é este homem que vai se transformando em macho, em fêmea, em bicho, Macunaíma, Miacouto, vai para dentro das galés, volta para Moçambique. É essa riqueza de trabalhar com as possibilidades de serem um carucango, né? Quem são os carucangos da nossa vida? E o carucango está aí, né? O carucango somos nós, né? Legal. O quilombo está aí na esquina. Com certeza. E aí, meu jovem, como que você se somou a esse projeto bacana? Eu lembro que a Grazi, né, a produtora, me ligou, assim, eu tenho uma proposta para te fazer. E aí eu comecei a ficar com o coração acelerado, né? E ela falou, olha, a gente tá com texto aqui, a gente vai se inscrever no edital. E eu pensei em você pra atuar, porque a história do carucango se passa na terra a qual eu sou nascido e criado, né? Se passa lá na região ali de onde que eu moro, ali, que antigamente tudo se chamava Crubichás, né? A região ali do Frade, Glicério, eu sou de Glicério. De lá? Poxa, sou de Glicério. Bacana, Ele E aí- mora lá. Ele é de E aí- Ele mora na esquina. aí ela descendente de carucango. E ela falou sobre, tipo, eu acho que você super se daria bem, né? Fazendo esse papel. E, tipo, eu tinha acabado de me formar também, né? Me formei, tipo, ano passado no teatro pela Imarte. E aí ela comentou sobre a Ademir, que era um dos professores e que eu tive muita pouca troca dentro da escola também, né? Porque quando eu entrei na escola veio logo a pandemia e tudo mais. Acabou separando as pessoas ali no ensino à distância. Fui pro ensino EAD, eu tranquei, eu voltei em 2022 pro presencial. E aceitei a proposta, até pegar o texto e fazer a primeira leitura. Na primeira leitura eu ainda pensei e repensei, falei assim, Grazi? Será? Eu tô com muito medo. E ela, não, eu tô confiante. Após a primeira leitura a gente teve uma surpresa, né? Que foi uma leitura assim... Descompromissada. E a gente já tinha um amigo, né, um contribuidor nosso, né, um grande dos nossos apoiadores, o Sérgio Oliveira, né, ele estava aos prantos e aquilo, assim, mexeu com a gente de uma forma muito significativa e boa, né, a gente logo viu que o projeto seria bacana e muito bonito. E aí eu entrei, né, comecei a ficar imerso dentro desse processo aí de 7 meses para dar a vida ao carucango, nessa brincadeira, onde eu tive uma aproximação muito grande com o Ademir, uma troca muito boa com o Ademir, assim. Eu aprendi muitas coisas, assim, sobre vida mesmo, né? Acho que a equipe construída foi uma equipe onde todo mundo dedicou amor ao que faz, e por isso eu acho que o processo todo foi muito gostoso e foi um processo muito tranquilo e cheio de parcerias, sabe? Legal. Então eu estou imaginando várias coisas ali confluíram. Primeiro, a sua vontade em homenagear essa figura histórica relevante. Logo depois, você recebe o convite, sendo que você é da região. E até a própria leitura do texto fez com que, poxa, realmente isso aqui vai ser uma coisa bacana para ser levada adiante. Adiante, sim. Eu acho que quando todo mundo se reuniu e a gente parou para analisar todo o projeto e viu na desenvoltura, assim, né, do que a gente estava querendo levar para as pessoas, a mensagem que a gente queria passar, né? Porque o texto, ele veio de uma forma para mim, e o texto ele foi mudado no decorrer do processo, né?
O Carucango, ele foi desconstruído de acordo com a desconstrução que nós tivemos, que o Ademir teve, né? Ele teve uma visão, assim, de fora, que ele trouxe para o texto novamente, muito diferente, e foi aonde que eu falo que entra muito da minha sensibilidade também. Eu digo que o texto, né, esse novo texto, o Carucango, ele também é o João Pedro, sabe? Assim, tinha muitas nuances, muitas provocações feitas para a plateia, são provocações, assim, de vida, sabe? Que eu paro para analisar muitas coisas, muitas críticas que foram feitas ali. Eu me vi muito dentro do texto também. Legal. Agora, eu estou imaginando o seguinte, senhor Ademir. Você foi lá, fez o texto, né? O edital, né? O pessoal foi contemplado com o edital para poder fazer a coisa acontecer. Você começou a montar a equipe, apareceu meu amigo aqui. Nós todos fomos tomando vários sustos. Porque quando eu escrevi o texto, eu estava pensando no Carucango, personagem histórico, aquele quilombola. Contar a história daquele cara. E de repente, João foi minha aluna ou meu aluno dentro da EMART. Se formou ano passado. Já é ousadia desse rapaz pegar o começo de carreira, pegar um monólogo. É uma coragem, é uma ousadia. Tem que ser corajoso. É muito barra. Mas os sustos foram assim. A Gra falou assim, eu tenho essa pessoa aqui que eu acho que seria legal fazer. Aí me apresentou, me indicou João. E aí eu olhava assim, mas eu olhava João e falei assim, e o Carucango? Porque eu via uma figura feminina. Aí fica aquele cara, o lado homofóbico, branco, olhando. Como é que esta pessoa vai virar Carucango? Eu conhecia o talento desse rapaz. Mas, como na escola a gente teve pouco tempo de convivência, pegou pandemias, pegou isso, a gente conviveu muito mais agora do que durante a escola. Como é que pode, né? Depois da formatura. Muito depois... mais. Agora a gente tem uma intimidade de vida que é muito mais rica. Eu digo que foi uma pós-graduação. Terminou, se formou, agora vamos fazer uma qualificação para melhorar. O grande susto foi que eu não conseguia imaginar João fazendo Carucango, porque eu estava preso à imagem do Carucango ou quilombola, o Carucango. O guerreiro, talvez, né? Guerreiro, que rude, liderou. né? Aquela coisa viril, macho, né? E de repente eu fiquei, como é que eu vou fazer isso? E também não via ninguém fazendo aquilo, não conseguia imaginar ninguém fazendo aquilo, e aparece João, até que não sei se é um anjo, um espírito bateu de madrugada e falou assim, tá! É aí que eu acho que está o trunfo da brincadeira, é entrar no campo do LGBT. Quando entra nessas letrinhas, eu acho que o trunfo do nosso trabalho existe um novo quilombo que está acontecendo agora. E esta pessoa representa este quilombo que é atual. Você quebrou uma normalidade eu desconstruí que seria o Carucango. Uma peça... Entendi. Eu desconstruí o Carucango, eu fui conservando a origem, né, do personagem histórico e fui mesclando com esta pessoa. Então, primeiro, são duas etapas. Uma, eu tenho que compreender o que é um quilombola, um negro. Eu, teoricamente, sou branco, né? O Brasil não é branco. Primeiro, eu tenho que aprender a ser negro. Segundo, eu tenho que aprender a ser quilombola. Aí eu tenho que aprender o que é ser um negro quilombola de hoje. E com os desafios atuais. Quilombola que mora no frade, LGBTQI+. O texto foi se transformando porque assim eu preciso aprender.
Eu não preciso ensinar, eu tenho que aprender quem é esta pessoa que vai se mesclar àquele personagem histórico. Então, o Carucango histórico ele foi completamente desconstruído. A história dele está lá, a essência da história dele está lá, mas o tesouro desta construção é ter aparecido esta pessoa na história. Um encaixe perfeito. O encaixe ele foi acontecendo pela convivência, porque me ensina o que é ser um negro negra. Me ensina, por favor, o que é ser negro negra de periferia agora, porque eu sou branco. Entendi. Eu preciso aprender. Se desconstruir e aprender. Eu preciso me reciclar. Eu preciso ressignificar tudo. O que é um quilombola? Né? E o que é esta pessoa que, só pelo fato de andar pela rua, já é performática. Esta pessoa anda numa calçada, já é uma Marquês de Sapucaí, porque as pessoas... O que é isso? As pessoas não sabem que imagem é essa, se é homem, se é mulher, o que é. E eu tive que aprender isso e investir nisso em uma troca de confiança que foi muito grande para construir essa historinha cheia de nuances, que são desafios que vão lá dentro. Ah, imagino. Agora, senhor João, para decorar um monólogo, imagino o camarada falando o tempo todo com o público, interagindo com o público, que eu acho que quando você tem um diálogo, né? É mais tranquilo. Que é mais tranquilo, que você está dividindo com um grupo ou com uma pessoa. Quanto tempo leva-se, no caso você, desse projeto Macaé, quanto tempo você conseguiu decorar o texto? Você falou, caramba, agora eu tenho confiança de... Então, vamos lá. O texto veio em janeiro, mas o processo assim mesmo com o texto eu comecei em fevereiro, pós-carnaval. Porque eu tava conciliando ensaios do Macaé Conta Carucango com ensaios de dança, que eu danço também no carnaval. E aí passou essa temporada de dança. E aí você só se focou Fiquei focado. Peça. E aí foi 2 meses, né, com o preparador de elenco, que foi o nosso figurinista e nosso cenógrafo, Jorginho de Paula. Maravilhoso. Jorginho, ele... Não esquece de mandar um abraço pra ele durante a live. Um grande beijo, Jorginho. Assim, cara, eu lembro que era terças e quintas, meus dias de encontro com o Jorginho. Cara, ele olhava pra minha cara e ele falava assim, e aí? Hoje a gente sai daqui com a página 1 e 2? Eu falava, vamos tentar. E aí a gente se aprofundava naquilo ali, né? Naquela leitura, fazia uma leitura e repetição, muita repetição, muita repetição, muita repetição. Eu lembro que chegou uma parte do texto que eu travei. Tipo, acho que foi depois da página 6 que tem um ritual que são várias palavras do texto que estavam juntadas uma na outra, que fazia uma grande... E ali eu olhei pra cara de Jorginho e falei assim, Jorginho, como que eu vou decorar isso aqui, Jorginho? Não flui, não vai fluir. Ele, não, relaxa, respira. Eu fui pra casa e voltei a estudar o texto, né? E aí chegava na outra terça, assim, foram 2 meses de muito trabalho, sem parar, só com texto, assim. A gente nem trabalhava corpo nesse período de decoração de texto. A gente mexia em algumas coisinhas, né? Brincava, mas foi uma dedicação total ao texto, assim, da minha parte, pra ficar fluido, para poder depois só brincar com o corpo e brincar com o texto sem ficar muito preocupado, sabe? Então você acredita que em 2 meses de trabalho intenso você conseguiu consegui decorar o texto. A maior parte dele. Não, tá bom. O bom é que já começa a caminhada. E as coreografias? Que eu imagino que o processo de decorar o texto e o processo da coreografia, eu acho que são 2 processos para mim seria complexo os 2. Para poder colocar a coreografia na mente, também foi 2 meses?
Eu acho que a parte corporal é algo que vai mudando o tempo inteiro, né? Porque assim, no primeiro momento você faz um movimento e aí aquele movimento fica bom, mas aí no outro momento surge outro movimento que ficaria bom naquele momento também. Então assim, eu digo que o corpo tinha partes, muitas partes assim que só foram acontecendo nos ensaios, né? Tipo, no momento que eu fiquei livre no palco para poder expressar, dar texto nos primeiros momentos, assim, as coisas foram surgindo. O Ademir me deixou muito livre também para criar e foi ajudando muito a lapidar muitas coisas. Tipo, tinha movimentos que a gente mexia mais nos detalhes, né, por conta da mão, por conta da perna. Assim, a coreografia mais difícil para mim de ser decorada é o momento que tá chegando no final da peça, onde que tá chegando, que é a Grande Guerra. Porque ali foi uma grande coreografia e eram movimentos e falas, e chegava um momento que eu não tinha mais fala e eu fazia movimentos muita sonoplastia com a boca para expressar a guerra. E aquilo mexia com a minha cabeça, eu ficava, meu Deus, eu não tô conseguindo, não tô conseguindo. Mas que fluiu no decorrer do processo. Acho que Legal, foi... legal. Foi Agora, falando especificamente da finalização. Então você chegou lá, né? Não, porque agora vou montar a minha peça teatral. Então já estou pegando a dica com vocês para montar a minha peça. Então, escreveu o texto, foi lá, conseguiu, né, incorporar o texto, as coreografias, fez os acertos ali para ficar tudo legal. Eu estou entendendo que eu entendia que isso tudo era feito já no teatro ou nos teatros que vocês exibem a peça. Já cheguei à conclusão que não. Que, na verdade, o ensaio é feito no espaço de vocês para depois vocês se adequarem ao teatro. E aí, como é que é essa migração do espaço que vocês ensaiam, que eu acredito que vocês em algum momento ficam até à vontade, né? Um espaço que você já conhece, enfim, já sabe dos sons, e aí você vai para o teatro. É complicado, sim, porque a gente fica meses. A gente teve 3 espaços para ensaiar. Quando não era um, era no outro. Tal. O espaço que a gente mais ensaiou foi da Rainha das Artes. Depois a gente ensaiou nesse espaço de Serginho Oliveira. Da Bioflor. Bioflor, que ele tem um espaço lá. E numa sala da EMARTE, né, da escola de Maria José Guedes. Então a gente tinha 3 salas. Tudo que a gente usou nos 3 espaços, a gente procurava usar a mesma dimensão do palco. Entendi. Então, olha, é meio que daqui até aqui. Ou, se era uma cena específica, a gente usava só um pedaço da sala, tal. Legal. Mas a gente ficava praticando, tendo como base aquele espaço oficial, que a gente tinha um mapinha do mapa do palco do SESI. Aí, o sair... Mas a gente está dentro de um espaço nosso, a gente está aqui no particular. Quando chega no espaço teatro, ali na frente... Onde vai acontecer realmente... Onde a coisa vai acontecer, mapa não é território, né? A gente vai no... Agora é para valer aqui, com essas luzes, com esse espaço. É uma transição, é outro parto. Na verdade, é uma gestação de 7 meses, né? É uma gestação grande, porque isso que João falou de ir decorando aos poucos e até chegar a estar decorado, tinha essa coisa de repente eu apareço com outro pedaço de texto que tinha, porque eu estou tentando entrar neste universo. Imagina. Eu estou tentando entrar neste universo. Eu estou botando a mulher em cena. Eu estou botando esta marginal de hoje em cena. Não só aquela coisa, aquele facínora. Eu estou botando um outro facínora em cena. É outro bandido em cena. Quem é este cara? E eu ia adaptando. Isso precisa vir a mulher, isso precisa vir a isso. E vai transfigurando, até que isso vira... Eu fico imaginando, a gente estava conversando agora no caminho, eu fico imaginando esse espetáculo como se isso
for uma escola de samba, cada cena é uma ala. Ele, a plateia nunca de frente. Não tem ordem. O espetáculo começa aqui, termina lá, não tem a cena 1, cena 2. Você pode mudar. Você tira as cenas do lugar e a história continua a mesma. Você pode mudar a ordem das cenas, que o espetáculo continua mesmo. Cada cena tem vida própria. Né? É uma coisa épica mesmo, é uma coisa meio bestiana mesmo de trabalhar com episódios que têm vida própria. Então, cada vez que mexe numa cena, torce para cá. Entendi. Acaba mudando toda a configuração. Tudo para manter aquela essência do personagem histórico, mas este também é histórico. A gente está fazendo história hoje. Daqui a sei lá quanto tempo, a gente pretende que isto seja visto como história de realidade na década de 20, né, de 2020, do ano de 2025, e ao mesmo tempo seja uma linguagem teatral. Aqueles caras experimentaram isso. Legal. Alguém que for estudar história do teatro, aqueles caras estudaram isso. De ter uma. Eu não estou falando isso como pretensão de ser historiador ou de pertencer à nata de teatro, não é isso. É que quando for falar da gente, elas fizeram aquilo, contaram 2 histórias no mesmo espetáculo. Que no fim é a mesma história. No fim é a mesma história. É. Agora, João, quando você vê que está faltando poucos dias para chegar realmente o momento decisivo da peça, como é que é o psicológico, como é que é a preparação? Porque eu estou entendendo que tudo que era necessário foi sendo feito ao longo do tempo. A coreografia, o texto, sim, e a marcação, vai para cá, vai para lá. E aí, faltando uma semana, 3 dias aí pro espetáculo? Olha, eu tava num colapso, assim, emocional. Qualquer coisa eu tava me deixando bem emotivo. Eu cheguei a ter umas crises, assim, existenciais. Eu fiquei tipo, meu Deus, e agora? Será que é isso? Porque eu acho, o que acaba acontecendo às vezes com muitos dos artistas, é a gente ficar se autovalidando, sabe? Tipo, a autossabotagem também, ela contribui muito. Eu tenho... O tempo inteiro eu fico me autossabotando. Você sabe que você tem potencial para fazer aquilo, você estuda, você se dedica para algo, mas no final, na sua cabeça, não tá bom, ou que não tá indo, não tá fluindo. E aí eu comecei a ter muitas crises, mas aí eu também me desconectei um pouco, né, da internet, porque eu acho que as redes sociais contribuem muito para essas coisas, porque a gente se comparar com o outro, isso acaba fazendo com que a gente fique mal, né? E assim, eu me isolei bastante, eu fiquei, assim, cercadinho do meu grupinho ali, do pessoal que tava mandando muita energia boa, muito amor, cuidando, sabe? Muito pertinho do pessoal da produção. Tava numa relação com a Demi que... A gente criou uma relação, eu digo que é um avô, assim, sabe? Você chega, você tem todo aquele afeto, todo aquele cuidado, a produção, todo mundo muito junto. A Grazi é uma grande mãe, assim, cuidou de mim como se fosse a minha mãe. O Rubinho ali, todo mundo, sabe? Os meninos, os Ogãs também. Os Ogãs pareciam... A minha relação com os Ogãs parecia que eu tava brincando com meu irmão o tempo inteiro, assim. Eu acho que viver cercado dessas pessoas fez eu ter força pra... tá ali no palco pra conseguir fazer. Na hora tava uma pilha. Se botasse a mão no meu coração, tava super acelerado. Imagino. Mas cheguei no palco e aí a coisa fluiu naturalmente. Fluiu. Agora, falando especificamente do som e da luz. Porque o espetáculo em si são os atores, né? O figurino, o fundo, né? Os instrumentos. Coisas de Jorginho. Mas eu estou imaginando que para ter tudo funcionando perfeitamente, tanto o som quanto a luz, ele tem que estar perfeitamente sincronizado com tudo que está acontecendo. Como é que é essa sua preocupação ali na direção para fazer a coisa fluir bem? Isso já é esquematizado antes? É esquematizado tem um esquema. Quando chega? Claro que tem um esquema, mas na hora de fazer...
é a coisa que dá muita insegurança, porque a gente está fazendo pela primeira vez. Por exemplo, a gente tinha a equipe ali, essa equipe é uma bênção. Umas 10 pessoas, né? 10 Essa equipe é uma bênção. Ter Hugo Tolipan fazendo som, o filho de Hugo Tolipan, que é Danilo, fazendo a luz, são pai e filho já, e com o pedigree e com o know-how de Hugo, uma coisa que dá uma segurança muito grande. Tem o Jorginho Jorginho de Paula cuidando de figurinos, cenários, vai dando muita segurança. Então, era uma equipe muito coesa, que a gente se alimentava todos os dias, uma coisa muito unida. Então, tudo que foi para o palco já estava no papel. Foi ensaiado assim, mas agora precisa montar mesmo. Agora é a Vera. Agora é a Vera. Aquele refletor é mais para cá, tem aquele som abaixo aqui, está muito grave, põe mais agudo. É um inferno. E isso é feito no dia da peça mesmo? Isso é feito. A gente teve a sorte de ter um dia anterior para fazer uma primeira afinação e depois a segunda. Para poder deixar tudo 100%. Porque é muita coisa. E ver como que gera emprego, né? Quer dizer, para um leigo, que nem eu, que vai ali assistir a peça, seria os atores, seria o diretor e, de repente, o menino do ingresso. Aí quando você vai ver, é a iluminação, é o som, é o montador, sei lá, é a pessoa que vocês tiveram que comprar o figurino, alugar o figurino para poder... Foi feito. Quanto emprego que você acaba gerando numa peça teatral. Jorginho fez na mão, né, os figurinos, era na mão. Manda fazer não sei onde, né? Ali, põe a mão na massa e faz. Uma das coisas que a gente estava comentando hoje foi que todos os ensaios, né, que a gente teve lá na Rinha das Artes, né? Inclusive, a Rinha das Artes foi o primeiro palco que eu me apresentei quando eu entrei para o teatro. Eu comecei a fazer teatro no curso livre com o Grupo Acto lá na Rinha das Artes. E eu ensaiei naquele espaço a maior parte do tempo. Isso foi, assim, muito especial para mim. Volta ao lar. Quando a gente chegou lá na Rinha, toda vez que a gente chegava para ensaiar, o Jorginho, ele estava fazendo uma coisa nova do espetáculo. Tipo, ele estava construindo o cenário, daqui a pouco ele estava fazendo algo pro figurino, daqui a pouco... Sempre ele Todo dia uma tarefa diferente. Nossa, até o final do espetáculo. Assim, nos últimos momentos, Jorginho ainda estava fazendo alguma coisa para o espetáculo. Quando a cabeça dele... Jorginho não para. Quando ele pensava em parar, alguma coisa, surgia uma nova ideia. E a gente estava até falando sobre isso hoje, assim, cara, como que todo mundo, né, foi se mergulhou... Envolvido no projeto. De corpo e alma, assim. É uma bênção, essa equipe é uma bênção. Pessoas lindas, uma união grande. Muito Além da bom. competência, a união. Né? União. Ninguém estava competindo com ninguém. Legal. E nem competindo com nada de fora. A gente quer fazer o nosso trabalho bonitinho, deixar ele bem acabado, bacana. Eu, particularmente, gostei muito do Teatro do SESI. É a primeira vez que eu vou no Teatro do SESI. E eu, particularmente, agora eu fui impactado com algumas informações que eu sabia que existiam, mas eu não tinha muita certeza. É o fato da cidade de Macaé ter esses espaços culturais. Tanto a Rinha das Artes, eu já tinha ouvido falar, como a EMARTE, eu já tinha ouvido falar. Então, eu estou entendendo que existe uma estrutura mínima ali para a pessoa, de repente, fazer um curso de teatro. Então, vamos imaginar que eu estou aqui, né? Porque eu já montei a peça, já peguei todas as informações com você. A minha peça vai ser um sucesso global. Só que eu lembrei de uma coisa, eu quero ser o ator e eu não tenho formação nenhuma. Então, estou entendendo que a cidade de Macaé oferece esses cursos aí para quem quer entrar na cena teatral, enfim, quem quer representar. A EMARTE. Mas aqui também tem um curso técnico. Aqui em Rio das Ostras também tem? São as duas, se eu não estiver enganado, são as duas cidades fora da capital que têm formação profissional de atores. Legal, Macaé legal. e Rio das Ostras. Existe uma escola técnica aqui. Tem aqui o prédio da Onda, que o pessoal chama. Isso. Então, ali tem uma formação técnica, aqui em Rio das Ostras. Então, é por isso que eu falei em troca. O que a gente tem que aprender aqui, o que aqui tem que aprender com lá. Na realidade, a gente
A gente faz teatro. Legal. Nós somos parceiros de profissão, a gente é parceiro de vida, a gente é parceiro de mundo. Qualquer competição que haja entre nós é uma grande bobagem. Com Né? certeza. Eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. Eu não posso me comparar com ninguém. Se eu me comparar com alguém, eu perco. Nossa. Sempre eu perco. Eu preciso ser melhor que ontem. Legal. É uma coisa evolutiva. Crescimento, né? né? Evolução. E quanto mais a gente evolui, mais a gente descobre que não sabe nada. A gente não sabe nada. Constante Como a gente é aprendizado. ignorante das coisas. A gente muito mais não sabe do que sabe, né? É. Quanta coisa que a gente não sabe. Agora, eu tô vendo que existe formação para atores. E no caso dessa galera da equipe técnica, iluminador, Tudo som, tem formação. tudo tem formação? Tudo tem formação. Quando Figurinista. quando você cursa artes cênicas, você vai estudar direção, interpretação, iluminação, figurino, sonorização. Você vai ter história do teatro, você vai ter uma série de disciplinas que vão te conduzindo. E tem uma coisa assim, quando a gente se forma, peraí, agora eu estou formado, mas eu preciso aprender tanta coisa, né? Quando eu olho Foi a agora, pós-graduação que você comentou, né? Cria-se um breu. eu me Cria-se um formei breu. com esta idade, e de repente eu não sei nada. Cria-se- Eu hoje olho e falo assim, mas eu não sei nada. É uma sede, né, de... Eu digo Cada que vez assim, depois da minha formação, eu nem tava esperando, né? Tipo, eu nem sabia quando seria a próxima vez que eu estaria em cena, no palco, fazendo alguma coisa. Assim, surgiu o convite, assim, eu aceitei. E assim, tá, eu vou atuar, vou fazer o que eu já fazia na escola, né? Assim, mas É muito diferente, talvez. Né? é muito diferente porque, primeiro, que na escola o comprometimento era totalmente outro, né? E assim, na escola também eu atuava junto com o meu ciclo de amizade, os meus amigos. Então, eu tinha aquela segurança de estar ali com os meus Já amigos. conhece. Conheço, tô tendo a troca com os meus amigos, eu tô dentro do processo com os meus íntimos, a gente tá trocando ali o texto e tudo mais. Agora, profissional, eu tava indo com texto totalmente assim, que eu nunca vi na minha vida, era inédito, com a direção de um ex-professor meu, que eu não tive muita troca dentro da escola, então, tipo, eu nunca tive... Então tido era como se você estivesse começando uma relação profissional ali. ali. E aí, quando eu chego lá nos ensaios e começo a ter troca com o Ademir, que eu começo a conhecer mais o Ademir, né, assim... Eu sempre eu falava assim pra Grazi, né, que era a produtora, que tava ali com a gente o tempo todo, eu falava, Grazi, eu tô tendo uma pós-graduação, porque... Cara, são muitas informações, o cuidado, eu acho que o cuidado, o zelo também, sabe, que ele teve para comigo, assim, foi uma das coisas que me ajudou muito a embarcar dentro do processo, sabe? Legal. Agora eu quero saber o seguinte, bom, já sei todos os detalhes para montar uma peça teatral, já peguei as suas dicas na direção, as suas dicas na atuação, já sei que eu tenho que me qualificar, então vou lá procurar, vou fazer o curso para poder não fazer bobagem. E a demonstração também clara que a arte, né, precisa de qualificação, né? Quer dizer, quem vê de fora pensa que, tem um rosto bonito. Não, beleza, é só botar, decora o texto e vai à luta. Não, existe uma formação. Já vimos que não é assim. Beleza. Agora, eu estou entendendo que a parte mais importante, ou tão importante quanto, é a divulgação. Para, né, nossa sorte, para nossa felicidade, a primeira exibição da peça foi um sucesso, porque a quantidade de pessoas que queriam acessar e não conseguiram porque o teatro estava lotado, né? Todos os ingressos foram disponibilizados gratuitamente, né? Você tinha que pegar o ingresso. Mas aí eu pergunto, como que esse produtor cultural, esse ator, como que ele vai fazer com que essa peça tenha uma divulgação? Que eu acredito que a parte mais difícil já foi obtida. Quer dizer, tem o roteiro, tem a peça, tem o espaço, né? Que eu acredito que a cultura deve sofrer muito com essa questão de não ter o espaço, né, para desenvolver a arte. Resolvemos tudo. E como agora fazer para que todos saibam que a peça existe e fazer com que essa pessoa saia de casa?
Bom, isso aqui que a gente está fazendo agora faz parte desse... Opa, então estou ajudando a Claro, cultura. claro. Sim. Isso aqui é divulgar o espetáculo, né? Estamos falando de um espetáculo, estamos falando de teatro. Isso aqui o seu espaço cedido a nós, nesse bate-papo, é uma forma de estar divulgando. Qualquer forma de divulgar o espetáculo Rede social, internet, televisão, rádio, tudo. Plaquetinha na porta da Emarte, vai ter a peça lá. E tem essa coisa que já mexe mais com a minha geração da terceira idade, que é o boca a boca, né? Vai ver aquilo que é legal. Ou não vai ver forte pra aquilo caramba, né? Comigo foi boca a boca praticamente. O indicar para o outro que indica para o outro que eu sou desse tempo de ter o panfletinho, né? De ter o folhetim, de ficar distribuindo na rua. Vai lá ver. E a produção cuidou muito disso, né? De botar nas redes sociais. Redes sociais, a gente ficou sabendo. Eu estou falando de boca, mas na verdade eu fiquei sabendo pelas redes sociais. E aí depois que eu fiquei sabendo que o Rubem era um dos produtores, então, eu falei, poxa, que bacana. Então. E isso, como eu falei, isso aqui é parte da nossa divulgação. E eu gosto muito dessa coisa de fala para o vizinho, fala para o amigo, fala para a tia, fala para você, vai ver. Porque é uma pessoa falando para outra. É uma pessoa falando para outra. A gente vive numa realidade de internet que a faca dos dois legumes, que é o mesmo impacto, um impacto muito parecido quando apareceu a televisão, né? Eu lembro, a criança aparece a televisão, então a família não se olha mais, fica olhando para aquilo, né? Aí, se a pessoa morreu aqui do lado, não viu porque está olhando para a TV. Ou então hoje, né? É isso. É o celular. A gente está aqui, né, fica grudadinho aqui, a pessoa tem um infarto no lado. Aqui do o mundo acabou lá fora, o cara não está vendo. Não viu. Então a gente tá vendo em tempo real o que acontece na Palestina, ou não viu o cara que morreu do seu lado com um tiro. Verdade. E está do seu lado, né? Tem essa coisa que é um paradoxo, né? Como é que eu presto atenção num ser real e num ser virtual? O que é que tem de diferente do que está acontecendo na Palestina ou do que está acontecendo ali no Frade, onde foi pendurada a cabeça, espetada a cabeça de Carucango? Eu precisava aprender com esta pessoa, e essa pessoa é real para mim. Mas você concorda comigo que o próprio teatro, de alguma forma, não quebra essa normalidade? Quer dizer, se você é uma pessoa que está o tempo todo ligada no Spotify, você está o tempo todo ligado na rede social, você está o tempo todo ligado na TV, primeiro, você é obrigado a ir até o artista. Então, você saiu de casa para acompanhar ele. E eu acho que essa coisa do contato do artista com o público é totalmente diferente de qualquer outra forma de cultura, seja cinema ou a própria televisão. Você está ali, você está vivenciando o momento ali. É uma coisa única, porque a própria palavra teatro, né, do grego, significa o lugar onde você vai ver alguma coisa. O teatro é o espaço físico, é onde você vai assistir alguma coisa. Então é um local. Ainda não é uma atividade, passou a ser atividade teatral depois. Teatral no sentido teatro da palavra, porque teatro é uma coisa pré-histórica, né? A gente fala que nasceu na Grécia, mas nasceu na Grécia para o Ocidente, para uma civilização branca e a partir da escrita. Mas o teatro é uma coisa primitiva, né? Ela é tribal, é ritual, né? Legal. Minha gente, eu vou fazer um intervalinho de 6 seguidores agora. Parece que não, mas já está chegando em 1 hora de conversa. Olha. Você vê como a gente fala muito, né? Fala bastante. Mas eu tenho uma boa notícia. O intervalo vai ser tão rápido que vocês não vão nem perceber. E logo, logo a gente volta. Fica aí. Não sai daí não, pelo amor de Deus. Porque meu convidado, toda vez que chega aqui, a audiência sobe. Quando eu começo a falar, a audiência cai. Então, sai daí não.
Juliana, vamos botar aquela plaquinha lá dos 6 seguidores, né? Uma plaquinha bacana. Para você que está aqui pela primeira vez, né? Com certeza deve ter muita gente que acompanha o diretor, que acompanha o ator e que está aqui com a gente. O que é os 6 seguidores? É um projeto voltado à história, à cultura, olha a cultura aqui com a gente, e meio ambiente, de Rio das Ostras e das cidades vizinhas. Então, se você quer um conteúdo de qualidade, ao invés de você ficar se embriagando aí no meio da rua, ficar vendo uns conteúdos que não tem nada a ver, vídeo repetido, nada, vem aqui para os 6 seguidores, meu filho, aqui você vai ser mais feliz. Convidados bacanas como hoje, como outras lives, e você vai colar aqui e tem uma boa notícia para você. Essa live e as demais lives a gente também faz corte. E esses cortes a gente coloca no Instagram, no Facebook, no próprio YouTube, no TikTok e tem até Telegram. Então, se você quer um conteúdo bacana, vem aqui para os 6 seguidores. 6 seguidores. A história é aqui. Beleza? Falei para vocês que o intervalo é cerrado? Já foi, né? Já foi. Agora eu quero que vocês digam para mim o seguinte, olhando essa figurinha dos 6 seguidores. Vamos ver se vocês estão bom mesmo. Essa foto que está no fundo, não a do card. Vocês sabem aonde essa foto foi tirada? Olha, não. A nossa Não. querida... Isso é coisa da Desvendando Macaé, não é? Isso é coisa. Isso também. tem a ver com Desvendando Macaé. Praia de Imbetiba, anos 50, talvez anos 60. Lá atrás, bem esmaecido, tem o morro a Ilha de Santana. Ali o morro, onde hoje está a Petrobras e o próprio porto. Tá. Então aí é a nossa querida Praia de Imbetiba. Então é demonstração que os 6 seguidores, apesar de ser um canal de Rio das Ostras, é macaense também de macaense coração. também. É Elias Agostinho. Aquela. Isso. É Elias Agostinho. Exatamente. Até porque eu não sou de Macaé, então também. Mas você não é de Macaé? Não, eu estou em Macaé. Você é macaense de coração. Sim, de coração sim. Agora, minha gente, eu quero que vocês digam para mim o seguinte. Essa peça, Macaé Conta Carucango, eu gostei muito da estreia. Muito obrigado. Como eu já comentei no backstage, minha esposa adorou a peça. Inclusive, fiz questão de avisar ela que eu estou aqui com você, senhor João. Então, ela não vai dizer depois que, poxa, manda um abraço para ele. Não, avisei que eu estava em frente com Qual é ele. o nome dela? Geórgia. Georgia. Geórgia. Está vendo, Jorge? É, Está tá vendo? Estamos aqui. E aí eu quero saber o seguinte, terá temporada de Macaé Conta Carucango? Não vai ter temporada? Já tem aí alguma sondagem? Porque eu estou fora do universo teatral. Eu estou imaginando que a peça ela é exibida pela primeira vez, a galera gosta, né? O público gosta, tem aquele burburinho, acredito, né? E aí, em algum momento o diretor, o próprio ator, ou o produtor, enfim, de alguma forma vocês são procurados pelos donos de teatro? Como é que é essa mecânica? Está acontecendo. Tem coisas que a gente não pode afirmar agora porque não aconteceu. Está em negociação. Ainda não aconteceu. Tem uma temporada, a primeira que a gente vai fazer agora, que deve estar sendo acertada durante esta tarde de hoje, datas para fazer pelo menos umas 3 sessões na Rinha das Artes. Pô, legal. A gente não precisa ver com a produção. Porque No mesmo lugar que vocês ensaiaram. No mesmo, porque Legal. porque vamos voltar ao berço, ao ninho onde tudo começou. Legal. Então existem 3 dias a serem feitos. A melhor A gente ainda não tem as datas e conforme eu disse, estava em reunião hoje. Isso. Junto com o pessoal da Rinha, para marcar essas datas. Mas aí os donos de teatros, eles ficam sabendo e aí entram em contato. Poxa, eu sou dono do teatro em tal lugar. Aí ele meio que negocia com o produtor. Com a produção. Então, tem coisas que estão aparecendo, mas não dá para dizer... Afirmar com certeza quando está assinado. A gente vai dar uma informação falsa. Então, tem convites daqui, dali, tem editais que a gente está colocando o projeto, está escrevendo o projeto. Oh, legal. Porque isso aqui foi para o mundo através do Aldir Blanc. Né? Não, foi o espetáculo foi através do
edital Mosaico, do Então, Sérgio Fijão. Então, mas tem a ver com Com o Aldir Blanc, né? com a Lei Aldir sim. Blanc. Sim. Tava no card, tava Tava o Aldir símbolo Blanc. do Aldir Blanc também. Então, é o único projeto da região que entrou no mosaico da Aldir Blanc. Esse susto que ele levou, que é um susto nosso, de falar agora é um espetáculo profissional, que de repente estou saindo da escola, sou recém-formado, e agora sou profissional. Estamos recebendo para fazer isso. É a primeira vez na vida que você vai para o palco com um cachê. Pô, bacana. Valorizando a cultura, valorizando o artista. Então, existe essa lei bendita Aldir Blanc que te paga para você. Por mais que a gente discuta alguns itens que tem alguns parágrafos e coisas da configuração mesmo da lei, por mais que a gente possa conversar sobre, existe agora um aluno que se formou e está num espetáculo profissional. Então, você está recebendo, isso é seu ganha-pão. Eu imagino que quando você fortalece de alguma forma com pagamento de cachê, com os editais, poxa, você está diversificando. A pessoa não vai ser só engenheiro, arquiteto, médico, pintor, pedreiro. Você vai ter cultura, gente. As pessoas precisam consumir cultura. Elas vão consumir dentro de casa, elas vão consumir fora. Elas precisam ser cultura. E aí você vai ter os profissionais que vão viver disso. Quer dizer, se não tiver recurso, como é que a pessoa vai viver? Não vai poder ensaiar, poder ter tempo para se dedicar, poder... Não, eu cheguei à conclusão nesse papo aqui... Mas é isso é ganha-pão. Não, eu cheguei à conclusão, conversando aqui com vocês, o seguinte. Né? Você vê lá a Olimpíada, o camarada se prepara, vai para categoria de base, treina. Eu estou chegando à conclusão que a peça teatral ela é tão desgastante, ou tão cansativa, quanto um atleta. Por quê? Sim. Porque você tem a parte de decorar o texto, você tem lá a montagem do... Quer dizer, é como se tivesse o centro de treinamento de atletas olímpicos. Centro de treinamento de artistas... É treinamento, a palavra é essa, é treinamento mesmo. Porque envolve tudo, né? Tipo, é um trabalho de... É texto, é corpo, é voz também, né? Que é muito importante, porque a voz foi uma das coisas, assim, que eu tinha... Ficou arranhando. Para cada cena tem uma voz. Cada cena... Você viu? Para cada cena tem uma voz. E, assim, foi um dos nossos cuidados, né? Porque... Pra mim, assim, como que foi falar, né? Tem uma cena que eu tô com chupeta na boca. Como que é falar com uma chupeta na boca e fazer com que a plateia entenda aquilo que eu tô falando? Entendeu? Tem todo um trabalho, né? Pra dicção, a oratória ficar uma coisa fluida pra todo mundo poder entender também. Assim, tudo no teatro, por mais que seja pequeno, tem um tempo de preparo muito grande e muito trabalhoso, assim, não é algo vai lá e faz. Não é. Assim, vai lá e faz, não faz. Esse vai lá e faz, você não faz nada, entendeu? Porque primeiro você trava, você chega lá, você já trava. Quando sobe no palco já é diferente, é uma outra atmosfera. Eu imagino sempre, né, eu sou professor também, quando você está de frente pro seu aluno, você meio que está representando, né? É um papel. Você vai pegar aquele apostila, aquela coisa dura ali, daquele conhecimento, e vai passar para o aluno. E aí, quando eu falo lá da Grécia Antiga, eu falo, não, galera, eu estou aqui interpretando um papel. Eu vou, de repente, vai ter aquele professor que é mais engraçado, vai ter aquele professor que já é mais sério, já vai ter aquele professor que vai conseguir, de repente, te explicar melhor, vai ter aquele professor que toca violão enquanto está... Quer dizer, você tem diversas formas de passar o conhecimento. Então, eu sempre imagino que você está ali representando. É um papel. E aí você está dando o seu jeito ali para 30, 40 pessoas ali entenderem o que você está falando. Né? É você uma vê como que... performance, E eu estou entendendo, então, que se eu fosse um professor tímido, eu teria que pegar umas aulas com vocês para poder perder a timidez, né? Vocês acham que isso vale a pena, sim? Olha, essa coisa é uma visão muito particular. Essa coisa de teatro, tem muita gente... Porque na EMART tem o curso básico, né? Para crianças, adolescentes e adultos.
que não é o técnico, é curso básico, é curso livre. Seria o quê? De 1 mês, 2 meses? Não, é ano todo. O ano todo. Ano todo. Então, tem um monte de gente que vai para lá para ter contato com o teatro, ver o que é isso, o que é o teatro. Que é o curso básico, não tem nenhum livre. compromisso profissional. Aí entra com um lado que é pedagógico, tem um lado que é psiquiátrico, tem outro lado que é sei lá o quê. Conhecer o teatro. E existe esse mito da timidez, né? Eu estou tímido e acha que o teatro vai tirar a timidez. Eu tira, imaginava isso. Não tira. O Pô, se eu teatro... tivesse umas aulas com o João, vai lá, se solta, vai lá, respira. Eu sempre imagino que vocês vão passar esse conhecimento pra gente. Não tem essa... Depois João fale sobre isso. Tudo me indica que a minha história não me permitiu conhecer ninguém que não seja tímido. Eu acho que todos nós somos tímidos. Depende de quando e onde. Então, É verdade. É verdade. a gente, por exemplo, a gente chega aqui, faz tempo que não entra, por exemplo, faz tempo que não entra num estúdio para gravar alguma coisa ou para fazer uma live. Então, como é que é? Não? Então, Entendi. Uma novidade. Por então, exemplo, uma das coisas, eu tava tímido de vir pra cá hoje. Eu tava assim no meio do caminho, meu Deus, Ai, como meu que Deus será do essa céu. entrevista? Eu consigo encarar a galera do teatro, mas será que eu vou encarar o podcast? Mas, por exemplo, no teatro, a plateia fica apagada, fica escura, não tem um contato direto. Só quando, por exemplo, eu tive contato direto quando a gente... Porque não tinha quarta parede, momento nenhum da peça. Eu tava interagindo com o público o tempo todo, mas a plateia tava apagada. Quando a plateia é acesa e eu vejo todo mundo, aí já é uma outra sensação que causa dentro de mim, mas que eu tô ali, eu não... Que é essa timidez que ele falou que ficou oculta na pessoa e de repente aparece. Entendeu? Então você imaginou que ia chegar aqui no podcast, ai meu Deus, vou travar lá, não vou conseguir falar nada. E tô aqui falando, tá vendo? Isso aí. é quando e onde. Não conheci ninguém que não tivesse timidez. O teatro pode fornecer algumas ferramentas para lidar com ela, né, com a timidez, mas ela está lá. Porque tem gente que chega para fazer um curso de teatro, olha, eu vim porque eu sou tímido, achando que o teatro é como um dente, né? Arranca a timidez, pronto, passou. Não passa, Não isso passa, não. Como é que você lida com ela? Ela está lá. Como é que você vai treinando a lidar com ela? Ela está lá. E se negar é pior. Não, eu não sou tímido. Pior, porque ela grita mais. Você é tímido sim. É tímido sim. Nem Mato Grosso é tímido, por que eu não posso? Pô, imagina, com aquela dança, Nem Mato com aquela Grosso é uma pessoa coreografia. tímida. Qual é o conceito de timidez que a gente tem? Né? Não verdade. conheço ninguém que não seja. Agora, falando novamente no Carucango, que a estrela principal não é você, não, é Carucango. Não, Carucango. tô brincando. É o Carucango também é ele importante. É o cara. Ele tá junto com a caminhada, tá na Ele caminhada. foi o pretexto. Isso. O que vocês acham aí desse movimento, tanto da cidade de Macaé como da própria prefeitura, e temos que reconhecer, de valorizar a figura de Carucango? Eu achei muito bacana ter esse busto ali perto da antiga Câmara, né? E agora, né, a peça, né, de vocês, que foi contemplada com esse edital, a que vocês acreditam, talvez, essa valorização desse personagem? Olha, é raiz, né? É raiz, é história. É história. Existe uma palavra que João repete várias vezes no espetáculo, é sankofa. Vira e mexe, ele solta sankofa. Sankofa. Que é uma palavra de lá, da África, que significa olhar para suas origens para poder agir. Sankofa, Sankofa. Olha de onde você veio e vê teu trajeto. Sua O que você vai caminhada. fazer? O que você vai fazer em seguida? A tua história é essa. E quando a gente fala assim de um personagem que é histórico, de um quilombo, de uma afirmação de cultura negra, é fundamental, porque o Brasil tem um mito muito forte de que o Brasil é branco.
inventaram, né? Os colonizadores europeus inventaram que o Brasil é branco. Não se diz que o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido pela Europa. O Brasil não foi descoberto, ele não tinha nenhuma coberta em cima que ele foi descoberto, ele não foi. O Brasil estava aberto e foi invadido pela Europa, uma cultura branca. Aí esse colonizador diz que o Brasil é branco. Ele invadiu uma terra indígena. E depois foi importar da África esta pele que não é daqui, para ser escravizada. Ela já vem escravizada no tumbeiro, né? No caminho chega aqui escravizado. E se a gente quer tirar o poder de uma identidade, é tirar a identidade. Você me pega, me leva para a Suécia, eu não sei o que fazer. O que eu faço aqui agora? Que idioma é esse? Como é que anda na neve? Como é que eu falo sueco? Eu fui escravizado, levado para um outro lugar. Tiraram minha raiz. Conhecer a raiz é fundamental. Essa pessoa fala sankofa, sankofa, sankofa o tempo inteiro do espetáculo aquilo vai até que a gente resolve não explicar o que é sankofa, vai procurar o que é. É isso aí, tem que procurar o conhecimento. E é fundamental conhecer Karukango. É fundamental o Brasil conhecer o Brasil. O Brasil é negro, o Brasil é indígena. Brancos são poucos. A maioria é negra e indígena. A mão de obra é negra e indígena. Quem pegou as coisas, tudo, isso é dito no espetáculo, né? Quem fez cada coisa que está aqui não foi branco. Com certeza. Quem pegou na massa foram negros e indígenas. E você, seu João, quando falou que a peça seria sobre Karukango e a própria cidade de Macaé, eu vejo esse movimento de valorização desse personagem histórico? Então, assim, eu sempre ouvi falar de Karukango, né? Sabia da existência de Karukango. Sabia também do Quilombo, né? Que é ali pro lado que tem acesso, acho que Serra da Cruz, que vai interligando ali, que vai dando lá pra Conceição de Macabu. E assim, eu sabia da existência. Na escola eu já cheguei a fazer um trabalho não falando sobre Karukango, mas era um trabalho que a gente ia gravar um vídeo para um professor de história falando sobre escravidão. E lá em Serra da Cruz, assim, e na Serra tem espalhado uns casarões bem antigos, né? E aí, quando eu fui para Serra da Cruz, eu queria chegar até esse quilombo, só que eu não sabia o trajeto, não sabia o caminho. E aí, quando, assim, futuramente, né, eu vi falar de Karukango, percebi que o quilombo foi criado por ele. Teve no ano passado também um evento lá no Sindipetro que era o Universo Karukango, valorizando o nome do Karukango, que aí que eu entrei na internet, fui pesquisar. Você passa a mergulhar mais nesse cara, universo. Assim, ele é um personagem histórico da nossa história que deve ser valorizado, as pessoas devem conhecer. Eu acredito que a geração da minha família, tipo, mais nova, não tem noção de quem é Karukango, assim. Então é sobre levar esse conhecimento para esses jovens de hoje, falar sobre o que acontece ali na nossa cidade, as pessoas, os marcos assim, históricos da nossa cidade. Acho muito importante a gente sempre estar ressaltando isso, levando isso para outras pessoas, para as pessoas poderem conhecer, sabe? E agora diga para mim, João, em que momento você percebeu, poxa, eu acho que eu vou para essa veia das artes cênicas? Em que momento você percebeu que valia a pena se formar, se qualificar nessa área? Eu acredito que o artista, ele já nasce com a veia artística, assim. Porque desde pequeno, eu nunca me interessei por medicina, por arquitetura. Eu sempre fui uma criança que gostou muito da dança, que gostava muito de usar a imaginação, sabe? Eu sempre fui muito do imaginário, sempre fui muito da expressão corporal, assim. Eu cheguei a fazer dança durante um tempo, mas aí, quando cheguei, terminando meu ensino fundamental, entrando pro ensino médio, eu tinha amigos que estavam fazendo teatro e eu via aquilo e eu gostava. Eu lembro que na época... As boas influências. Eu lembro que na época a irmã de uma amiga estava fazendo, se eu não me engano, Alice no País das Maravilhas com o Grupo Acto, da Rinha.
E aí eu vi aquilo, eu falei assim, meu Deus, que é isso? Eu preciso provar isso. E aí foi quando eu descobri do curso de teatro e eu fui fazer em 2017. Eu cheguei no curso de teatro assim, sem imaginar, sem pretensão nenhuma. E ali eu criei uma grande paixão. Eu falei assim, é isso que eu quero pra minha vida. E desde então nunca mais eu parei de fazer teatro e pesquisar e querer conhecer mais e provar, sabe? Porque cada personagem e cada processo você aprende uma coisa diferente. Então é uma busca pelo conhecimento que não para, né? Não para. E aí você vai, você Vai puxando o fio da meada. Isso aí. E você, em que momento você percebeu que valia a pena ou você enveredou no ramo das artes? O teatro tem uma história de... Eu não procurei o teatro. Foi uma coisa esquisita. Eu era muito ruim de matemática, né? Moleque, adolescente, era muito... Todo ano eu repetia por causa da matemática. Então, todo ano, assim, por grande amor, eu repetia, vou fazer de novo por causa da matemática. Quando eu tinha uns 15 anos, eu acho, eu precisava tirar 10 para passar de ano. Caraca. Matemática. Nossa. A danada da matemática. Não pode errar nada na prova. Não pode errar nada. Senão eu seria jubilado da escola. Aí papai disse, se você tirar 10, eu te dou o violão. Ele sabia que eu queria um violão. Tiro 11. Por causa do violão? Nossa. Então, se você me perguntar o que é que aconteceu naquela prova, eu não sei. Eu sei que eu vou meter o pé na porta e eu vou entrar nesse negócio. Eu vou tirar 10. E vou pegar o violão. Eu quero o violão. Eu não queria passar de ano. Era muito esquisito essa coisa de passar de ano. Passar de ano a gente passa todo ano. Mas o violão foi o que... Enfim, ganhei o tal do violão, fiquei mexendo no violão. Tempos depois eu entrei em contato com um grupo de teatro, porque mudei de casa, entrei em contato com um grupo de teatro que mexe violão daqui, mexe violão de lá. Esse grupo de teatro falou, quer musicar essa coisa? Eu falei, nunca fiz isso. Não quer fazer a trilha disso? Nunca fiz. Faz aí. Eu fui fazendo, fui brincando. Enfim, me botaram no palco como um ceguinho violeiro, era um texto de João Cabral. Me botaram e aí você já era chegado no violão? Quando eu pisei no palco e vi que já era um ceguinho violeiro, o bicho pegou. Aí assim, juntou a fome com a vontade de comer, o violão com o teatro, pronto. O vagabundo está completo. Então eu não procurei o teatro, ele aconteceu. Naturalmente. Quando eu falei, não, eu vou... aqui. Legal. Então eu fiquei juntando as duas coisas. Agora o violão está quieto lá, estou sem mexer no violão. Não, mas aí foi ele que fez você enveredar pro Foi. artes, Ele está lá em casa encostadinho, tem as unhas aqui, mas ele tá encostadinho lá. Preciso voltar a pegar. Porque é uma paixão que não para, né? Ele fica me olhando toda noite ali do lado da cama. Bacana. Agora, o que vocês imaginam, caso, né, separadamente, para o futuro? Tanto da peça, como para o futuro de vocês dentro da cultura? O que vocês imaginam aí que pode vir de bom aí nesse restinho de 2025, 2026? Eu gosto de botar o pessoal da cultura assim, que eu gosto que vocês, quando pensam, boto vocês para pensar, tem coisa boa. Isso é bom. Fala. Assim, eu tenho projetos, né? Como eu falei, assim, os meus amigos com os qual eu me formei, a gente tem projetos. Temos um texto, assim, nosso, que a gente pretende botar pra frente, como temos outras vontades de levar a nossa arte para outros lugares também. A respeito da nossa peça, eu tô aproveitando agora o momento, ainda tô absorvendo, né, porque tá muito recente, foi sexta passada a estreia, ainda tem aquela coisa de muitas mensagens, muitas pessoas vindo falar agora um pouco sobre a experiência que teve, né, de nos assistir. Eu também estou falando da minha experiência. Sim, isso foi maravilhoso. E pretendo também levar essa nossa peça para outros lugares, para que outras pessoas possam estar conhecendo, porque eu acho que foi um trabalho muito incrível. E pretendo agora também esperar um tempinho para
me dedicar de corpo e alma a outros processos para poder continuar a jornada, né? Que é uma jornada que não para. Pô, mas eu tô imaginando também o seguinte, vamos lá, João. Chega lá o empresário, o dono do teatro. Não, adorei a peça de vocês. Eu não sei, tá? Eu não conheço muito do ambiente cultural. Mas peraí, vai ter uma temporada de 1 ano. Sei lá, uma peça por semana. Assim, eu acredito que pro artista isso é muito bom, né? Você tem um contrato longo mas, ao mesmo tempo, eu imagino que acaba atrapalhando os projetos paralelos. Porque tu sempre vê os atores, né, naquele dilema, né? Ah, eu tô no teatro, não posso pegar novela. Eu tô na novela, não posso pegar teatro. A dedicação tem que ser de corpo. É por isso que eu falo que tem que ser uma coisa de cada vez. Eu não gosto de pegar muitos projetos porque a gente não dá conta. Não adianta porque, para mim, teatro é muito grande, então eu tenho que estar embarcada nesse processo de corpo e alma para dar vida àquilo e viver aquele momento, sabe? Não interferir esse momento com outras coisas. Às vezes dá vontade, né, da gente fazer paralelamente dois papéis, às vezes até casa, tem pessoas que conseguem, eu até admiro, mas assim, no meu caso eu não consigo. Eu preciso estar focado numa coisa para depois concentrar para fazer bem feito. A única coisa que eu faço é, eu vou atuar e dançar. Eu consigo conciliar esses dois muito bem. Ensaio para dança, ensaio para teatro e tentar conciliar as apresentações. Nesse meio, ok. Agora, atuação... aí é melhor ter uma concentração uma coisa maior. Agora aqui, amanhã no futuro próximo, a outra coisa, para dar certo. Ao mesmo tempo, tem o outro paradoxo, que é quando a gente resolve sobreviver de teatro, são raras as pessoas que conseguem sobreviver só do teatro. Eu tenho esse privilégio, mas para sobreviver de teatro, não dá para fazer uma coisa só. Eu tenho que fazer tal hora é aula, tal hora é ensaio, tal hora é outro trabalho. Não dá para ter um trabalho só porque ele não te sustenta. Uma coisa só não paga as contas. Você precisa ter essa, mais essa, mais essa, mais essa. Então a gente fica meio esquizofrênico, né? Porque precisa precisa ficar malabarismo. No caso da IMART, tenho 3 turmas de alunos na IMART. Cada turma é um processo. Aí aparece este processo, aí é outro processo. Desliga um, aperta o play do outro, desliga esse play, é o outro, porque é meu ganha-pão. Também é treino lidar com uma coisa, desliga, liga para outra, desliga, liga para outra. É difícil de administrar. E precisa ser feito. Não dá para ter... São raras as pessoas que vivem de teatro, assim, eu vivo disto aqui e vivo bem. Essa meia dúzia, né? São as pessoas que conseguem uma grande projeção nacional, internacional. Não é o nosso caso, a gente é Zé. Está começando a caminhar. A gente está começando a caminhar, a gente é Zé. Na porcentagem, muito pouca gente sobrevive daquilo. Muito Legal. Pouca gente. Tá, eu vou dar um outro recadão para os meus seguidores, mas não sai daí não. Não, a gente está aqui. Tá aí. Dona Juliana, bota aqui na lente da verdade. O importante é o seguinte, essa peça é muito legal, Macaé conta Carucango. Essa peça foi apresentada no SESI de Macaé. Tomara que eles consigam ter uma temporada para que outras pessoas tenham a possibilidade de ver. Então, vamos incentivar a produção local, gente. Os grupos teatrais da sua cidade, os grupos teatrais aqui de Macaé, de Rio das Ostras. Vamos incentivar aquela mensagem lá dos anos 90, vá ao teatro. Que muitas vezes você está ali, né, sem uma atividade, você vai ali para o teatro, o artista vai se sentir feliz com aquela plateia cheia, né? Um monte de gente assistindo. Então, vai ao teatro, hein? Fica ligado. Vale que é seu recado rápido? Recado rápido. Sempre para rápido. todo mundo e deixando claro, uma mensagem que eu via sempre nos anos 90. Vá ao teatro. Vá ao O pessoal teatro. ficava fazendo a propaganda. Vá ao teatro. Vá ao teatro. Agora eu quero saber de vocês o seguinte. Quando a gente pensa na
questão teatral para os jovens. A gente sempre imagina que o esporte ele é muito importante nas escolas para difundir, para os jovens não ficarem fazendo coisas erradas e tal. Você está ali dedicado à atividade esportiva. E as escolas? O que vocês imaginam assim como um fomento? Porque eu não lembro com quem que eu conversei aqui nos seus seguidores, que a memória vai ficando falhando, você esquece as coisas. Mas eu lembro que alguém falou para mim que você forma plateia. Que muitas vezes os projetos, seja na música, no teatro, você acaba formando plateia. Como é que vocês imaginam essa molecada que está chegando agora, que está muito ligada em rede social, TikTok, como fazer essa galera se ligar no teatro? Não necessariamente virar um ator, virar um produtor, um diretor, mas ele realmente se interessar pelo teatro. Aí eu vou ver aí as duas visões de vocês. Aí, vamos ver o que vocês começar? acham. Pode começar. Primeiro, o teatro é uma coisa que, graças a Deus, está sempre em crise. E é importante que esteja sempre em crise. Faz parte da história do teatro estar sempre em crise. Tem os momentos de apogeu e, de repente, vem outra crise. E é a crise que leva ao passo seguinte. É um empecilho isso aqui? Pode ser, né? Pode ser um grande empecilho ficar grudado aqui. Por exemplo, tem crianças que mexem nisso aqui e não sabem que é um pé de alface. Nunca viu uma galinha viva. Assim, galinha, ela já viu aqui, mas do seu ladinho nunca viu. Essa coisa do teatro, por ser um espaço onde você tem que sair de casa para ir ver, tem esse privilégio, vai lá. Ao mesmo tempo que isso é uma coisa cômoda, incômoda e cômoda ao mesmo tempo, porque também teatro ele pode ser feito na rua, na praça, qualquer lugar é palco. Aqui é palco, a gente faz um espetáculo aqui. É importante que a gente sempre frise do que o teatro pode proporcionar de saúde. Como você disse do esporte, é a mesma importância da arte, da música, da pintura, todas as artes, elas têm a mesma importância em qualquer lugar. Quando eu costumo citar uma coisa que a gente pode consultar qualquer espaço e tempo da história da humanidade e você vai encontrar naquele lugar arte, religião e ciência. Qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo. Se você for numa aldeia qualquer ali, você vai encontrar arte, religião e ciência. É inerente. Nasceram juntos nos rituais tribais, né? Arte, religião e ciência era uma coisa só que depois foi se transformando no que são. Mas é uma coisa eterna. Sempre vai ter teatro, sempre vai ter música. Enquanto houver humanidade, sempre vai haver arte, vai haver ciência e vai haver religião. Eu não estou falando no sentido de religião, esta ou aquela religião. A religião como um todo. A religião como um todo. Essa necessidade de se compreender dentro do universo, de se religar com uma coisa chamada Deus. A gente tem é uma inerência humana, por mais ateu que a gente seja, ou que alguém seja, acho que está dentro do nosso próprio imaginário, né? Essa coisa do ser isso superior, é do ser humano. Uma melhoria essa necessidade de espiritual. Transcendência. Claro. É espírito mesmo. O espírito no sentido mais amplo da palavra. A gente não consegue viver sem arte. As pessoas falam assim, os artistas. Você não vive sem artista. Não vive. Ninguém vive sem artista. Ninguém. Não, na própria pandemia, se você não tivesse acesso à arte ali, um livro, um seriado, você tinha enlouquecido. O neném está no seu colo, você canta para ele. Ninguém consegue viver sem arte. Você canta para esse neném dormir. Você sai de casa para trabalhar, você pega seu celular, você entra no Spotify, bota seu fone de ouvido, você está consumindo arte, entendeu?
E as pessoas diminuem isso como se fosse... Você chega em casa, no seu horário vago, você liga sua televisão para você assistir uma novela, um seriado, um filme, você tá consumindo arte. Você pega... você vai para museus, você quer ver pinturas, né? Para galerias, você tá consumindo arte. A arte está presente na nossa vida o tempo inteiro. A todo momento a gente consome arte. Mas sabe o que eu percebo muitas vezes? Para o público, é complicado às vezes você consumir determinados bens culturais. Eu acho que existem 2 fatores que dificultam. Primeiro, o trabalho. Se você é um camarada que trabalha 6 dias na semana, você tem pouco tempo para ficar com a sua família. Então, muitas vezes, você não tem tempo para... Né, não, vamos disponibilizar esse tempo para ir no teatro, no cinema, enfim. Outra coisa que eu acho que muitas vezes pode impedir é a questão do preço. Então, muitas vezes, dependendo do tipo de situação, cinema, um teatro, você tem a cobrança de ingresso. E aí, muitas vezes, tem aquele empecilho que o camarada fica, pô, não, eu vou nesse evento que é gratuito, eu vou nesse evento que é pago. Então, assim, na minha assim, humilde opinião, quando você coloca no balanço da população comum, tem essa questão da carga horária, né, do tempo que o cara tem e a questão da grana. E quando se fala na formação de público, eu acho que se houvessem escolas de teatro, mini escolas, né, nem sei qual seria o nome, né, dentro das escolas, não, ó, trabalho de fim de período, vou falar sobre Era Vargas e você vai ter que fazer uma peça de teatro e vai ter o Vargas e vai ter lá... Então, assim, por exemplo, na escola que eu estudei, eu trabalhei muito com teatro. Professores passavam muito trabalhinhos pra gente explorar. Tipo, eu já cheguei... É porque eu não tenho fotos hoje, mas tinha um professor de ciências que ele sempre mostrava foto do espetáculo que a gente fez. Eu tinha, meus 14 anos. A gente estava estudando, né, em história, eu acho que Grécia, mitologia grega. E aí a gente escreveu, eu e os meus amigos escrevemos ali um continho e fizemos ali dentro da escola uma peça teatral. E assim, foi bem bacana. E quando eu fui pro ensino médio, né, no Natália Salvador Antunes, antes tinha uma eletiva de teatro na parte da tarde. No ano que eu entrei já não tinha mais. Mas assim, tinha uma eletiva de teatro nos anos anteriores. Então eu acho que isso contribui bastante, ajuda bastante. Embora não houvesse, tipo, metade da escola inscrita na eletiva. Entendi. Mas uma parte, assim... Mas o mínimo que fosse... O mínimo que fosse, né? Tipo, se pelo menos 5 pessoas estivessem inscritas nessa eletiva, já teria como a coisa acontecer. Porque a coisa acontece, entendeu? Naturalmente. E até o público, né? Opa, eu vou lá ver a peça do meu amigo. O boca a boca, dentro né? da escola mesmo. É. Entendi. Minha gente, infelizmente, vou ter que terminar a live. Gostaram da live? Jorge, ele vai acabar com a festa, Jorge. Você está vendo? Ele vai tirar João da sua vida. Jamais, ela vai nos assistir na nossa temporada de novo. Tomara que a gente avisa. O convite está sendo feito, tá vendo? Muito obrigado pelo convite, eu gostaria de agradecer. Não, calma. Olha. Vocês vão ter o espaço destinado agora para dar o recado final para quem vocês quiserem. E aí, temos a lente da verdade, que é aquela lente ali que ficou filmando vocês o tempo todo. Aquele ali que eu falei com a Jorge. E aí vocês vão ter o espaço para agradecer, para criticar. Vocês podem terminar a live do jeito que vocês quiserem. Fica à vontade. Então eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores da nossa peça, né? Opa, que através dele foi possível, né, a realização, ao Grupo Acto, né, que é lá da Rainha das Artes, ao Arco-Íris Petrotintas, o Restaurante Feito com Arte, o Macaé Convention and Visitors Bureau, o Hotel Height. Gostaria de agradecer também a você, Ademir, meu querido e lindo diretor e autor, ao Danilo e Hugo Tolipan, ao Jorginho de Paula, ao Desvendando Macaé, a Tata Fotografia, que as fotografias
a Bioflor do Serginho, o apoio também da montagem ao Juan, que é daqui de Rio das Ostras, se eu não me engano, que nos ajudou também na montagem do cenário. Esses são os meus agradecimentos de hoje. Não, o importante é que ninguém foi esquecido A gente espera que homenagear, que ajudou na caminhada. Ajudou Pois sem esses apoios a gente não faz. A própria Marte cedeu sala para a gente ensaiar também. Também. O Espaço Bioflor, que é um espaço terapêutico, que é o primeiro local, a primeira leitura que a gente fez do texto foi na Bioflor, que é do Serginho Oliveira. Agradecer este convite, que não deixa de ser um apoio cultural. Sem apoio ou patrocínio, sem essas políticas de incentivo, a gente fica muito difícil fazer. E quem tá em casa acompanhando a live, se tem alguma coisa, algum motivo, algum desconhecimento do universo da arte, vai lá ver e tenta perceber que dentro da sua casa você não vive sem arte. Não olha o artista como uma coisa lá, está lá longe, ou ele é um ser superdotado, né, com privilégios divinos, ou ele é um bandido marginal. Você consome arte todos os dias e não percebe. Você liga a rádio, você liga celular e você está vendo música, teatro, pintura, você está vendo o dia inteiro e não percebeu que aquilo é arte. Religião e ciência. É tudo junto. Tudo junto misturado. Tudo junto misturado. Graças a Deus. Minha gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui nos 6 Seguidores e, diferente do que normalmente eu faço com todos os convidados, tomara que a temporada comece e que venham aí os convites para vocês poderem espalhar a palavra do Macaé Conta Carucango. Tomara que longa vida a Carucango. A Carucango, longa vida a Carucango. Muito obrigado para nós. Obrigado. Longa vida para nós todos. Somos junto. Carucango, né? Somos Carucango. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Dona Juliana, vamos terminar a live? Essa live foi bacana, né? Convidados muito interessantes. A cultura, viva a cultura. E mais um recadão, vai ao teatro, hein? 6 Seguidores. A história é aqui.